Olá, meus amores. Vamos agora para mais uma aula de geografia. Olha só o que nós temos aqui. Na atividade, a aula passada, eu deixei o exercício proposto, só que a questão ela era pessoal, então a gente não vai fazer a correção dela. Nós vamos já partir para a nossa explicação de hoje, que vai da 156 até a 159. Então, nós estamos estudando sobre mapa, sobre a questão da orientação. E aí, nosso título tem: como tudo cabe em um mapa? Boa pergunta. Como que tudo cabe em um mapa? Na atividade da página anterior, que vocês fizeram em casa, você fez a reprodução de uma imagem na página do seu livro. Mas os objetos, os prédios, os carros e os outros elementos, será que são daquele tamanho? Então, você vai pensar nisso aí. Vamos lá. Você deve ter em mente que o mapa é uma representação plana que pode ser de qualquer lugar do nosso planeta. Contudo, como seria possível representar, por exemplo, todo o planeta em uma pequena folha de papel? Boa pergunta. Para entender como funciona, vamos usar um exemplo bem simples. Quando alguém pede a você para desenhar a sua casa, numa folha de papel, você consegue fazer perfeitamente, Mas será que você consegue desenhá-la do tamanho real? Claro que não, porque uma folha, ela é muito menor que a sua casa. Então, o que você fez para que ela caiba na folha? Você reduziu o tamanho, reduz, até que ela caiba, numa folha de papel. Então, essa forma se assemelha à forma de como o mapa é feito. Entretanto, na criação de um mapa, utiliza-se técnicas especiais que tornam o trabalho mais preciso. Aqui nós temos, claro que essa criança não reproduziu nessa folha de papel a casa dela do tamanho real, mas vocês conseguem fazer perfeitamente. Então, isso parte do mesmo princípio que é usado para fazer os mapas. Então, para que os cartógrafos possam representar em uma folha de papel áreas muito grandes, como o planeta e continentes, eles precisam reduzir as suas dimensões verdadeiras, diversas vezes. Por isso, é fundamental o uso de uma escala. A escala é o elemento do mapa que indica quantas vezes a realidade foi reduzida. Ao longo dos seus estudos, as escalas aparecem da seguinte forma. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma representação. Essa escala nos diz que em 1 centímetro no mapa corresponde a 780 quilômetros na realidade. Então, para cada centímetro representado no mapa, são 780 quilômetros na realidade. Então, dá para você ter uma ideia. Com a seção com a lupa na mão, observe a imagem de satélite e o mapa ao lado. Aí nós temos. À esquerda temos uma imagem de satélite e à direita de um mapa. Ambos mostram a mesma área, mas note que, diferente da imagem que você copiou em seu livro, na página 155, não conseguimos ver nenhum detalhe, como casas, carros e prédios. Que outras semelhanças você e seus colegas notam nessa imagem? Aí você vai analisar e vai escrever em seu caderno. Identificando os elementos. Nós vamos hoje até a 159. Os mapas, eles podem apresentar diferentes informações, como a de elementos naturais, um exemplo, relevo, clima, rios e vegetação. E de elementos culturais, podem apresentar formações urbanas, estradas e ferrovias. Eles são identificados quando observamos as fotos ou as imagens de satélite. Você consegue identificar quais são os elementos naturais e culturais das paisagens urbana e rural? Então, na página 31 e 33 do material de apoio, há duas imagens, uma que representa a rural e outra a paisagem urbana. Você vai recortar, vai colar no seu caderno
e abaixo de cada uma delas vai fazer uma tabela como essa que está sendo mostrada no exemplo, né? Elementos naturais e elementos culturais, né? Peguem, recortem lá da página que foi pedida, 31 e 33, e façam conforme foi orientado. Tem a seção Mão na Massa, na página 159, que você vai ler o que está sendo pedido e vai fazer essa atividade. Aí a gente chega aqui ao fim do nosso capítulo, né? Até a questão 7. A gente chega ao final do nosso capítulo e na próxima aula a gente já vai trabalhar um outro capítulo. Vamos aqui para a nossa fichinha de atividade. Observar as palavras do quadro a seguir e encontrar no caça-palavras. Então, essa aqui, muito simples, né? Você só buscou as palavras no caça-palavras. Em seguida, questão 2. Preencha corretamente os espaços a seguir com as palavras que você encontrou no caça-palavras. Vamos lá. Mapa é a representação do plano. Vamos lá. Em escala pequena, dos aspectos geográficos, naturais, culturais e artificiais, de uma área tomada de uma superfície planetária, delimitada por elementos. Então, você utilizou as palavras que você encontrou no caça-palavras. Elementos físicos, político-administrativos, destinada aos mais variados usos temáticos, culturais e ilustrativos. Então, confiram se vocês fizeram dessa forma, certo? Confiram. Agora, dando continuidade, eu vou para a página 96. Vamos lá. Escreva um pequeno texto sobre a importância que os mapas podem ter em nosso cotidiano. Então, aqui é pessoal, né? Acredito que você tenha escrito. Explicar e citar exemplos de elementos que aparecem em um mapa, né? Então, aqui você pode ter escolhido alguns desses elementos. Por exemplo, se você escolher elementos naturais, pode ser naturais e pode ser culturais. Se você tiver escolhido exemplos naturais, pode se representar o quê? A vegetação, os rios. Já os elementos culturais, pode ser representado pelos prédios e ruas. Então, aqui fica ao seu critério. Eu vou mostrar para vocês a ficha 97 e 98, que é a que vocês vão realizar hoje, para que a gente possa finalizar a nossa aula. Então, você vai desenhar o que está sendo pedido. Um mapa com elementos naturais e um mapa com elementos culturais. Na 3, você vai desenhar um mapa com elementos naturais e culturais. Então, preste atenção. 3, elementos naturais e culturais. Já aqui na 2, só culturais, e aqui na 1, só naturais, certo? Então, procurem caprichar nesses desenhos. Nossa aula de geografia está finalizando agora. Então, hoje vocês vão fazer muitos desenhos, porque quando a gente fala em mapa, é desenho, né? O intuito dessa atividade é o quê? Fazer com que você compreenda que você pode encontrar mapas diferenciados, só com elementos culturais, só com naturais ou com os dois, naturais e culturais, ok? Então, vamos caprichar nesses desenhos e até a nossa próxima aula.